Então, já queria agradecer de antemão, claro, o Maitê e o Sapiente por ter organizado este evento. Eu acho que esse evento vai ser muito legal, porque a organização foi muito feliz, viu, Maitê? Porque desta vez elas se preocuparam em trazer tópicos e a gente vai então, né, ver diversos temas sobre diversos tópicos. Vai ser uma apresentação dinâmica. Eu já combinei aqui com os apresentadores da gente tentar aí demorar 10 minutos por apresentação. E eu vou começar com o Oscar, diretor do grupo, que vai falar sobre genética reprodutiva. Depois a gente vai ter uma parte de hiperestimulação ovariana controlada, de preparo de endométrio. E é isso aí. Vamos que vamos. Oscar, por favor, então, pode começar. Por favor. E depois a gente abre para pergunta. Eu acho que a gente podia seguir a ordem de apresentar. E aí vocês podem ir perguntando aqui no chat. E a gente discute depois tudo de uma vez, né? Acho que vai ficar mais fácil. Boa. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Compartilhou, né? Estamos. Joia. Então, assim, sobrou para mim falar de genética, porque ninguém quis falar, na verdade, vamos ser bem honestos aqui, sobrou o tópico genética e ninguém se candidatou. Eu fui a uma sessão de genética e eu trouxe a que eu fui, né? Também não ia roubar e pegar um outro tema mais palpitante que eu não assisti. Então, essa sessão eu fui presencialmente, né? Foi uma sessão no primeiro dia, no dia 30 de junho. Foi uma sessão bem interessante porque eles falaram de um tema que eu acho que vai tomar conta agora do nosso PGT, tá? Que é o PGT por WGS, né? Por Whole Genome Sequencing, que você vê todo o genoma do embrião e não só por amostragem como a gente faz hoje, né? Então, essa Olga Tsuiko, ela é da Universidade de Bruxelas, né? Na Bélgica. Aí ela começou a aula falando uma revisãozinha aí breve dos 30 anos de PGT na reprodução assistida, né? Então, durante a década de 80 a gente não teve nada, basicamente. PGT começou na década de 90, chamava PGD ainda, e era por PCR para doença monogênica, né? Então, para quem não sabe, o PGT ele começou como PGTM, vamos dizer assim, né? Tanto para doenças ligadas ao X como para fibrose cística. E aí, quem viveu o finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, talvez já vá lembrar que o PGS, que se chamava na época, que seria o atual PGTA, ele era feito por uma técnica de hibridização, né, in situ, que é o FISH, e começou com 5 cromossomos, né? Então era um negócio bem rudimentar, fazia em D3, embrião em clivagem, uma célula só, fazia um FISH e via se o número de cromossomos estava certo. Depois, na década de 2000, principalmente mais para o final de 2000, começou o CGH-Array, né? Eu acho que daí a minha geração, pelo menos do Lucas, já pegou bastante isso na prática clínica, né? CGH-Array. Durou pouco tempo o CGH porque ele não era tão bom, era difícil de fazer, era caro, né? Tinha alguns gaps aí de resultados. E logo ele foi substituído pelo NGS, que é a técnica que a gente faz hoje, mas que vejam. O PGTA por NGS, ele data aí de 2013, né? 14, que entrou na rotina clínica. Então, a gente já está falando de uma tecnologia aí de 11, 12 anos. E é claro que houve melhorias nas plataformas da Illumina, da Thermo, etc., mas hoje em dia consegue-se muito mais, né? Então, ela vai falar basicamente na aula dela sobre o PGTA, que é um tipo de NGS que eles usam, desculpa, o PGT, a técnica não deixa de ser um NGS, mas é um NGS de terceira geração, né? Em que a quantidade de leitura do DNA que você faz é muito maior do que esse que a gente faz hoje, né? Então ela começa falando que o PGT convencional, que é esse que a gente usa hoje, que eles chamam de Low Pass NGS, porque eles passam por uma quantidade muito baixa de pares de base do genoma inteiro. Então, a leitura do genoma é muito pequena, né? A gente cobre menos de 20% do genoma. Então, a gente acaba não tendo várias informações. E, além disso, para a gente ter resultados de PGTM, por exemplo, a gente precisa recorrer a
membros da família, colher sangue dessas pessoas e fazer SNPs, que são como se fossem pequenos chips de fragmentos do DNA, para tentar identificar se aquele embrião que a gente está testando recebeu esses fragmentos com a mutação da doença ou não. Então, é um processo hoje relativamente complexo e rudimentar, se a gente pensar, né? Tem que fazer tudo isso para descobrir se o embrião tem ali uma mutação gênica ou não. E daí o que ela traz é que a tendência agora, na década de 2020, a gente já está na metade, né? Mas eu acho que vai ser a tendência para os próximos anos, é a gente fazer realmente o PGT por WGS, tá? Por quê? Porque ele permite esse all-in-one approach, que é você conseguir fazer todos os testes em um exame só. Então você consegue fazer um PGTM para pegar doenças monogênicas. Você consegue fazer um PGT, que agora eles estão chamando de PGT-AO, porque não é só A para screening de aneuploidia, mas você consegue dizer a origem da aneuploidia, se é materna ou paterna, que eu acho que é uma coisa super interessante na prática clínica, né? Quando vem tudo aneuploide, e aí o casal tem aquela dúvida, tá, mas foi o sêmen ou foi o óvulo? É melhor usar óvulo doado ou melhor usar sêmen doado, né? De vez em quando surge essa dúvida clínica, né? Consegue dizer o mecanismo, se é meiótico ou mitótico, e consegue ver aberrações de ploidia que hoje a gente já consegue fazer, né, com SNPs, etc., mas você consegue ver direto com WGS. E consegue fazer até o PGTSR, dependendo do tipo de translocação, né, do tamanho, etc., consegue fazer. Então, seria esse One Single Biopsy, One Universal Protocol, que é, eles acham que vai caminhar para isso, tá? Imagina que interessante que seria se você pudesse fazer um PGTM sem precisar sair colhendo sangue de familiares, etc., como tem que ser feito hoje, né? E aí, ela traz que você vai conseguir rastrear algumas coisas no embrião muito interessantes que hoje a gente não consegue, né? Então, por exemplo, o embrião, os pais não têm mutação nenhuma, mas o embrião tem uma mutação de novo, né? Quantas vezes a gente não pega casos, por exemplo, de bloqueio do embrião no laboratório, não chega em blasto ou para em blast 1, falha de implantação recorrente que a gente não consegue explicar, né? Que tá tudo normal. Abortamento de repetição que a gente não consegue explicar. Então, assim, quem garante que esses embriões não têm genes mutados, tá? Que podem ser, claro, se for um evento único, pode ser uma mutação de novo. Você não vai acreditar que uma mutação de novo vai ficar se repetindo. Mas quem garante que os pais não têm um mosaicismo nas células germinativas, né? E que está passando para o embrião e você faz um teste dos pais, você não vai achar nada. Você pode fazer um exoma dos pais, você não vai achar, porque a mutação é só nas gônadas. Então, vai abrir uma janela aí de oportunidade para a gente responder a várias perguntas que hoje fazem parte aí, eu acho, do black box da reprodução humana, né? Inclusive, DNA mitocondrial também está dentro desse pool aí de coisas que podem ser estudadas pelo WGS, né? Aí ela trouxe essa tabelinha aqui de comparação com o SNP Array versus WGS, por exemplo, para PGT. E daí, assim, o que chama atenção aqui? Resolução do WGS, que obviamente é muito maior. A possibilidade de fazer o PGTM detectando diretamente a mutação, sem precisar recorrer aos familiares. É possível você fazer um PGTP, né? Então, você pode fazer aqueles scores todos de risco de transmissão de doenças. Você consegue detectar as mutações de novo, como eu já falei, e você consegue fazer como se fosse um carrier screening para o embrião, inclusive, né? Então, aquele CGT que a gente faz nos pais, com esse tipo de PGT aqui com WGS, você vai conseguir fazer no embrião, né? Então, você vai saber se o embrião é carreador de alguma mutação ou não, e eventualmente pode entrar aí no ranqueamento. É claro que existem muitas preocupações éticas, né? E isso foi o tema da segunda parte da aula, de outra pessoa que deu essa aula, discutindo justamente a parte ética. Então, assim, ela fala, e qual que seria a vantagem, por exemplo, de você conseguir detectar essas mutações de novo no embrião? Eventualmente, você prevenir doenças raras, né? Porque essas mutações podem dar doenças monogênicas raras. 3 a 5% das pessoas vivem com essas mutações, tem mais de 8 mil
doenças conhecidas, né? E são doenças graves, porque 30% das crianças morrem antes do quinto ano de vida. E poderia identificar, por exemplo, coisas associadas à letalidade embrionária, como eu já falei, né? Aqueles casos inexplicáveis de falha de implantação, de embrião que bloqueia, não chega em blastocisto, ou não chega em blasto expandido, má qualidade embrionária, abortamento de repetição, enfim. Seria uma ferramenta de seleção embrionária também. E esses testes já existem, tá? Então ela trouxe lá exemplos de empresas como essa Orchid e essa Gene Embryonics que já oferecem esse tipo de teste. Eu até entrei aqui no site deles, tá aparecendo para vocês aí a página da Orchid. Então veja só, eles oferecem lá, ó, PGT com rolo de genoma. E aí você entra e você consegue ver o que eles já estão oferecendo. Ó, screen para mais doenças com análise de genoma central. Aí ele fala, olha, o nosso PGT cobre 99% do DNA do embrião, enquanto o PGTA convencional que a gente faz hoje cobre 1%, né? O que eles fazem screening? Para doenças monogênicas, então, desabilidade, né? Problemas de desenvolvimento intelectual, doenças ou transtornos do espectro autista. Todo mundo pergunta, tem como testar autismo e tal? Então, com o WGS você já consegue fazer esse tipo de teste. Câncer de início na vida adulta ou pediátrica, defeitos genéticos, anormalidades cromossômicas, microdeleção, deleção. Eles conseguem ver predisposição para doença, problemas cerebrais, coração, câncer, enfim, um monte de coisa, tá? E tem uma outra, que é essa daqui, ó, que é a Gene Embryonics, a mesma coisa. Uma empresa inglesa oferece também essa plataforma. Então, como que eles vendem? Veja só, é um PGTA MSR num exame só e mais um screening para 3.200 genes críticos envolvidos em doenças hereditárias e novas mutações. E aí eles, né, claro, tem um baita apelo comercial aqui em cima de tudo isso. Então, foi só para ilustrar que isso já está disponível na prática clínica. E a novidade da aula dela foi que ela já está um passo além. Então, lá na Universidade de Bruxelas, eles já estão fazendo um melhoramento em relação a esses kits que já estão comercialmente disponíveis, que é esse LRWGS, que é o Long Reading WGS, porque o WGS que eu estou mostrando ali, eles chamam de Short Reading. Então ele tem uma capacidade de detecção menor e ele cai no mesmo problema do PGTA atual, que ele precisa daquele WGA, que é o Whole Genome Amplification. Então ele precisa fazer o PCR antes, amplificar, e é ali que podem gerar alguns ruídos. O long reading não precisa. Então, com uma quantidade de DNA muito pequena, com uma quantidade de DNA muito pequena, eles conseguem já fazer as leituras. Então, tira aquela fase da amplificação, que é um grande calcanhar de Aquiles hoje dos nossos testes de PGT, tá? Alelo dropouts não é um problema mais para os casos de PGTM. E é possível detectar, inclusive, e isso nenhum outro teste detecta, nem aqueles que eu mostrei para vocês comercialmente avaliar, que já estão disponíveis, distúrbio de repetição de trinucleotídeo. Então, por exemplo, doença de Huntington, X frágil, ataxia de Friedreich, distrofia muscular, tudo isso é de repetição de trinucleotídeo, né, de expansão. Esse teste novo que eles estão testando lá na Universidade de Bruxelas consegue detectar isso e consegue fazer o PGT-SR, inclusive para translocação balanceada, hein? Consegue ver se o embrião tem translocação balanceada. Então, eu acho que é um novo mundo se abrindo aí. E aí, para concluir, eu vou encerrar por aqui. Não vou falar da aula de ética, porque é uma discussão sem fim, que foi a segunda metade aqui dessa sessão, né? Ela fala que o WGS vai ser um all-in-one, inclusive para DNA mitocondrial, que eles têm uma resolução altíssima, não precisa de amplificação, que é ótimo. Ah, Então diminui uma série de artefatos e erros que hoje existem no PGT. Então acho que assim, é um olhar para o futuro, é o início de uma nova era. Eu acho que a gente vai viver nos próximos 5, 10 anos um shift do PGTA que a gente tem hoje para o PGTA com WGS. Então é bom a gente já começar a ler sobre isso e se acostumar com as coisas que são detectáveis, porque vai vir para a gente e eu não tenho dúvida que vai ter uma baita demanda por parte dos casais, né? Porque essa pergunta é recorrente
no consultório, né? O que que dá para detectar? Dá para detectar autismo? Dá para detectar não sei o quê, etc, etc, etc. Enfim. E claro que vai entrar uma série de questões éticas e regulatórias aí, porque sempre tem aquela discussão se a gente não está caminhando para uma eugenia, né, Lucas? É Ô, isso, vou parar Oscar, por aqui. Parte ética eu deixo com vocês. na verdade, eu estava aqui do lado dos caras. Não vou contar um negócio aqui no o bastidor. Ele está aqui no consultório do lado. Aí eu fui falar, os caras, já deu 12 minutos. Por isso que ele deu, ele desapareceu. Ele vai vir aqui agora. Olha lá, ele vai. Aqui, ó. Nada como, nada como tem minuto. Ó, Oscar, o Oscar tem que sair, mas eu vou, então, só o Oscar, vou adiantar duas perguntas aqui. Eu vou responder aqui, então. Tá bom, senta aí. Primeiro, acho que a gente tem 3 minutos aqui. Vamos lá. O Roberto perguntou sobre custo. Eu tenho duas outras perguntas. Tá. Quanto tempo você acha que a gente vai começar a fazer isso? E uma coisa é o PGTM por WGS, outra coisa é o PGTP, né? O PGTP é uma coisa meio diferente, porque você muitas vezes pesquisa risco sem procurar o gene causador de risco. É uma loucura. Você vê por relação ali. Então, ela falou um pouco sobre isso ou não? Vamos lá. Então vamos lá, custo, Roberto, eu passei rápido nos slides, mas era um dos pontos contra ali, né? Que ainda é muito caro, tá? Mas como tudo em genética, os custos diminuem muito rápido, né? Então hoje, se a gente for pensar a técnica que a gente usa, custa o quê? 100, US$ 150 por embrião, certo? Certo. Esse ainda está na casa aí dos 500 a US$ 1.000, tá? Mas é um teste muito mais completo, né? Sim. É um teste muito mais completo. Mas eu acho que, assim, Desde que validado e sem dispositivo, eu né? acho que na hora que entrar, Roberto, um monte de empresa aí usando essas plataformas, aí vai baratear. Vai baratear. O PGT também que a gente usa hoje era muito caro no começo, né? Quanto tempo você acha que... Isso já existe, tem... Bom, enfim, já existe hoje, né? Mas quanto Já tempo existe. para ser algo confiável? Não, esse que eles vendem aí já é confiável, né? Tá. Porque ele ainda é uma técnica relativamente parecida com o que a gente faz hoje, que precisa de amplificar o DNA, precisa do Que é o menos PTM, problema, que é né? o grande problema. Então, esses que eu mostrei ali, da Orchid e da Gene Embryonics, eles ainda têm que fazer o WGA, Sim. mas eles já estão validados como método para PGTA e eles conseguem Isso para o GTP. fazer PGTP Sim. e fazer o PGT-M, Tá. M, tá? Fazer o PGT-M. Mas eles ainda precisam recorrer para o PGT-M, eventualmente a sangue ao linkage, sangue de parentes, etc. A técnica nova que a menina da Bélgica mostrou, não precisa. Porque ela leu, é o long reading que eles chamam, ela leu o DNA inteiro, não precisa amplificar. Essa é a questão. 10 nanogramas eles conseguem já fazer leitura, eles chamam de low input, e você vai conseguir meio que mapear o embrião inteiro. Então, tá bom. Então, acho Vai que o ser Oscar, bom, hein? Oscar, está liberado. Obrigado. Tô ligado. Tem uma missão em Gente, então agora a Tairane pediu para apresentar, que também é de genética. Eu vou pedir para a Tairane entrar e vamos lá, Tairane, sobe, por favor. Boa noite a todos. Bom, indo na contramão aí do PGT invasivo, eu vou falar sobre uma aula que abordou uma análise não invasiva, tá? Deixa eu só voltar aqui para o meu começar a minha aula. Vocês estão vendo bem? Estamos. Então, existem biomarcadores não invasivos do potencial de desenvolvimento do embrião humano. A gente pode fazer essa avaliação direta da morfologia do embrião ao longo do tempo, pelo time-lapse, e também através dos meios de cultivo do embrião como uma fonte de informação. Bom, o PGTA é um método que tem algumas limitações, tá? Como a invasividade, o alto custo, o tempo despendido, a necessidade de embriologistas altamente especializados e também as várias etapas de manipulação embrionária que torna o processo um pouco mais longo. Então, existem pesquisas em alta, né, em andamento, tá, que associa um time-lapse com modelos baseados em inteligência artificial, e a gente já tem prática, né, nesses modelos. A análise do DNA do embrião no meio de cultivo,
e também estudos sobre a correlação de biomarcadores metabolômicos, proteômicos presentes no meio de cultivo de embriões para avaliar a viabilidade embrionária. E é sabido que o meio de cultivo usado pode servir como fonte de marcadores genômicos, metabolômicos, transcriptômicos e proteômicos. E eles fornecem informações, a análise, né, do meio fornece informações importantes sobre a saúde do embrião sem a necessidade de técnicas invasivas e altamente específicas. Então, o trabalho que eu vou abordar é um estudo inovador feito pela equipe do ISE de Portugal, que faz uma avaliação não invasiva, na verdade, um perfil metabólico não invasivo do meio de cultivo embrionário para uma análise, para o diagnóstico pré-implantacional. Então, a questão que foi levantada, será que é possível determinar a ploidia do embrião humano analisando meios de cultura embrionários usando a metabolômica baseada em ressonância magnética nuclear de prótons? Então, o objetivo desse estudo foi analisar a composição molecular do meio de cultivo utilizando a espectroscopia quantitativa de ressonância magnética nuclear de prótons, para investigar se há correlação entre o perfil metabólico do meio de cultivo usado e a aneuploidia embrionária, e definir biomarcadores para a predição precoce da ploidia embrionária. Bom, é um caso controle unicêntrico com o irmão. Foram envolvidos 5 casais que realizaram também o PGTA, tá? Os embriões foram pareados. Foram pareados 7 embriões, tá? 7 pares de embriões, sendo um aneuploide e um euploide. Os embriões foram cultivados em uma incubadora time-lapse e foram coletadas amostras desses meios de cultivo, tanto no dia 3, desenvolvimento embrionário, quanto no dia 5. 7 amostras foram pareadas de meio de cultivo de embriões euploides e aneuploides e foram analisados para desenvolver um modelo preditivo. No terceiro dia, foram quantificados 18 metabólitos e no quinto dia, 23. A análise estatística multivariada produziu um modelo de análise capaz de distinguir entre embriões euploides e aneuploides em ambos. E bom, esse trabalho é um trabalho inovador, inclusive foi pré-selecionado para o prêmio, né, do ESHRE. E, de conclusão, a ploidia leva a mudanças no perfil metabólico embrionário precoce. No dia 3, os embriões euploides, eles demonstram menor atividade metabólica, particularmente nas vias de turnover de aminoácidos, mas que aumentaram no dia 5. Então, é possível identificar diferenças metabólicas entre embriões euploides e aneuploides, e esse trabalho serviu como um modelo preditivo que foi desenvolvido utilizando metabólitos e que alcançaram uma predição bem interessante de 92% de ploidia no dia 3 e de 83% de ploidia no dia 5. E os metabólitos mais encontrados como discriminantes da ploidia foram glicose, valina e citrato. Então, esse estudo visa validar a análise do meio de cultivo por espectroscopia de ressonância magnética de prótons como alternativa mais rápida e econômica ao PGTA, para aqueles casais que não conseguem realizar pela questão do custo o exame. É um modelo preditivo não invasivo, preciso, tem uma adição valiosa à prática clínica, reduzindo potencialmente o tempo até a gravidez, os custos e os riscos associados a métodos invasivos de diagnóstico. Mas os resultados são de um estudo muito pequeno, né? Poucos embriões, então já tem que interpretar com cautela, considerando o pequeno tamanho da amostra. Obrigada, foi uma apresentação bem rápida. Não, você foi precisa, Tairane. Obrigado, Tairane, que, desculpa, eu não apresentei. É da Geari, Recife, João Pessoa. Tairane, que está também teve uma questão de trânsito aí em Recife, ficou presa no engarrafamento. Então, obrigado por estar aí. Eu acho que a gente podia seguir, Tairane. Você vai conseguir ficar para a nossa discussão? Só para saber. Você pode falar. Se tiver alguma Então, questão, alguém tiver alguma questão, não, então acho que a gente podia fazer a discussão da Tairane agora também, só para depois liberar a Tairane, e aí depois a gente tá vai joia. ficar com todo mundo aí. Tairane, a Pode Patrícia fez uma pergunta, compartilhar. por que em D5 a porcentagem seria menor na predição?
Bom, o trabalho é muito pequeno, uma apresentação super rápida, não tem o trabalho, não foi publicado ainda, são resultados preliminares. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para te ver, Lucas. Bom, então, eu também não consegui entender, né, mas existe essa diferença, e são resultados preliminares, então, os testes são pouco confiáveis, é um N muito pequeno, são 5 casais. O resumo, né, só um resumo que foi publicado, então realmente eu não vou saber te responder. Eu, eu Até acho a que discussão fica complicada, né? não, é um trabalho difícil, porque ele É, muda bem o paradigma de um teste genético. Ele não, na verdade, não é um teste genético propriamente dito, mas ele vê a questão genética, né? É um teste sim. de É a parte metabolômica ali. metabolômica é o final, né? Da genômica, proteômica, Exatamente. transcriptômica, proteômica, enfim. Então, ele vai ver metabolômica para entender a genômica. E aí você tem esse resultado que realmente é difícil e talvez seja melhor no D3, enfim, mas é difícil entender. Talvez exista uma chave que a gente não consiga explicar ainda. Obrigado, Tairane. Se você puder ficar e tiver Valeu. mais perguntas no futuro aí depois, a gente faz. E Tá, eu vou joia. seguir. Obrigada, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite. E eu vou seguir. Agora quem vai falar vai ser a Alessandra, evangelista, nossa amiga do Vida, Rio de Janeiro, que vai falar sobre um trabalho de hiperestimulação ovariana, acredito eu, que foi o que ela escolheu. A Alessandra está com você aí. Bom, boa noite. Na verdade, não é hiperestimulação ovariana, era controlada, não hiperestimulada, por favor. Entendeu? Porque agora não dá para mudar o que eu fiz. Não era Não, mas para mim hiperestimulação. são sinônimos. Eu e, Aí eu e, pode eu e ser. Lude estamos na estimulação ovariana controlada. Nada é hiperestimulado, por favor. Deixa eu Vamos pegar aqui e lá. compartilhar. Então, tá ótimo. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente vai conversar um pouco sobre estimulação ovariana controlada. É, Tanto eu quanto a Lud, a gente deu uma olhada nos temas justamente para trazer as novidades. Confesso que não tem tanta novidade do ponto de vista de medicação, do ponto de vista de dose, mas algumas coisas a gente conseguiu, obviamente, pegar. Deixa eu ver se vai passar. Passou? Para mim, passou. Para vocês também? Então tá Passou, ótimo. passou. Então tá perfeito. Bom, uma coisa que chamou muita atenção, pelo menos me chamou muita atenção nesse congresso, é obviamente o que mais a gente tem falado ultimamente na prática médica, que é a inteligência artificial. Ela tem aparecido em vários machine learnings, então a gente tem aprendido muito a respeito de todos os protocolos que a gente constitui nessas pacientes. Essa apresentação foi do Eduardo Harrington, dos Estados Unidos, e ele falou especificamente sobre a inteligência artificial na parte de estimulação ovariana. Ele começa dizendo justamente sobre um desenvolvimento de um modelo de machine learning que foi feito nos Estados Unidos, com aproximadamente 19 mil ciclos. Obviamente, um estudo retrospectivo para poder avaliar. E eles chegaram à conclusão nesse trabalho que a gente tem aproximadamente aí, em relação à resposta, 30% que são responsíveis à dose com alteração dessa dose, levando a uma alteração de resposta. 64% dos pacientes com, como eles chamam mesmo, flat response, ou seja, independente da dose, vão ter uma resposta similar, e aproximadamente 6% de resposta insuficiente. Então, eles fizeram essa comparação e realmente chegaram à conclusão que, com a machine learning, a gente tem doses mais baixas, apresentando resultados comparáveis, e isso levando a um aumento não significativo, mas um leve aumento em relação ao número de ócitos maduros, em relação ao número de blastocistos, embriões em fase, né, de 2PN, e disseram também que isso poderia ajudar, porque eles utilizaram aproximadamente 150 unidades de FSH a menos, o que dá aproximadamente 1.375 unidades no final de FSH total. E, seguindo o modelo de estimulação, a gente tem uma maior eficiência, redução do uso e do custo de medicação.
além também de personalização da dose em comparação aos resultados. Esse foi a primeira colocação que ele fez. Bom, como segunda colocação, ele começou a falar sobre a inteligência artificial para monitoramento folicular. Ele disse, inclusive, que está sendo muito tentado nos Estados Unidos essa parte de mais estimulação com o apoio da IA para leitura desses folículos, porque em muitos centros há uma escassez médica, uma dificuldade das pacientes chegarem a esses centros, então, consequentemente, tem essa dificuldade de serem orientadas e avaliadas de uma maneira adequada, inclusive dizendo que isso vai facilitar a partir do momento que médicos menos experientes vão poder fazer a ultrassonografia e, após a leitura da IA, ajudar realmente a tomar a decisão com base nesses protocolos. Então, ele fala de uma revisão ultrassonográfica remota, um monitoramento externo por meio de centros de imagem que não necessariamente são relacionados à reprodução. Além disso, mais rápido, mesmo com pessoal menos treinado, e uma precisão de padronização, que seria adequado para quem está fazendo um estímulo, além, obviamente, dele dizer e citar na aula que algumas clínicas nos Estados Unidos já emprestam probe, e a paciente leva esse scanner e é escaneada remotamente, em casa. Eu achei bem interessante, acho ainda uma coisa, bem futurista, mas achei muito interessante essa parte. Também falou a respeito de toda essa questão do trigger, que é uma coisa que é muito citada em todos os trabalhos. É, e justamente esse modelo ele foi justamente para poder definir essa questão do trigger em comparação com o tempo recomendado. Ele diz que gatilhos precoces e tardios, ou seja, quando o gatilho não é feito na data exata, eles resultam em 2 a 3 ócitos maduros a menos e 1 a 2 embriões, 2 PNs a menos também. Então, o que eles têm acreditado é que a utilização da inteligência artificial realmente vai fazer uma diferença já nessa fase inicial de predição para os pacientes. Ele termina a aula dele dizendo que as máquinas não vão substituir os médicos, mas os médicos que usam a IA com certeza vão substituir aqueles que não usam. Palavras dele na aula. Então, achei interessante. Bom, indo um pouco à frente, a gente vai na seção 76, que fala justamente de uma otimização folicular, aonde houve uma apresentação, né, dessas duas aulas, a princípio mais interessantes, que a primeira foi comparar realmente a dose da folitropina delta com a folitropina alfa. Eu só trouxe mais para a gente, obviamente, concretizar coisas que a gente já usa muito na prática, e eles afirmaram que realmente 15 microgramas, né, da folitropina delta equivalem a 225 unidades da alfa. Então, interessante, eles fizeram todo um trabalho retrospectivo, um N bem grande, então foi realmente um trabalho Adapt-1 da Ferrin, mas achei interessante justamente para a gente falar. Em relação ao segundo trabalho, a gente fala de PPOS antagonista, falando em relação à euploidia. Esse trabalho me gerou mais dúvidas, porque o N, né, a partir do momento que ela mostra que define a população com N para pacientes com menos de 43 anos, ela não coloca aí a estratificação em relação à idade, mas ela chega à conclusão, os resultados corroboram que o uso do PPOS em pacientes submetidas ao PGTA não tem realmente nenhum tipo de alteração, o que para a gente, obviamente, é bom, porque consideravelmente estamos usando mais, então realmente faz toda a diferença. Você, Lucas, fale o tempo, porque eu tô aqui falando, viu? Tô hablando aqui, eu não sei se eu já passei. Não, não passou, tá perfeito. Foram Não? 6 minutos, você tá excelente. Foi ser, Ah, tá. então tá. Eu tô só anotando aqui, tô aprendendo muito. Ah, obrigada. Então, bom, a gente continuando nessa, né, nessa sessão, a gente fala sobre a questão, né, do uso, né, da prevenção através do PPOS, é uma meta-análise, e mais uma vez a prevenção do pico com uso de progestados resulta em taxas de nascidos vivos após a primeira transferência comparáveis às alcançadas por antagonista, então ela não coloca que isso é um problema.
E favorece mais uma vez o uso do PPOS, principalmente nas pacientes que não vão fazer uma transferência a fresco. A todo momento, eles colocam que cada vez mais pacientes não estão fazendo transferência a fresco, estão fazendo congelamento ou fazendo congelamento para estudo genético, e aí eles realmente têm proposto muito isso. O segundo trabalho, que é esse trabalho que vai comparar diferentes triggers, né, para oócito, para maduração oocitária. Foi um estudo retrospectivo com aproximadamente 5.000 ciclos, e foi interessante porque, na verdade, ela separou em três grupos esses ciclos, mesmo sendo retrospectivo, colocando que essas três pacientes sejam hiporrespondedoras, normorespondedoras ou hiperrespondedoras, dividiria em pelo menos dois tipos, na verdade, três tipos de trigger, ou seja, o agonista, o HCG e o dual trigger. E o que ela chegou à conclusão foi justamente que as pacientes que são pobres respondedoras, elas não têm diferença significativa na taxa de maturação desses oócitos em nenhum tipo de trigger. Já as normo-respondedoras, elas apresentam melhor maturação com HCG e a hiperrespondedora, ela coloca aí o gatilho com o agonista sendo o principal, inclusive por conta evitar a síndrome de hiperestímulo. Então, ela fez um trabalho de maneira retrospectiva, colocou que realmente a gente, mal ou bem, já sabe um pouco, mas achei interessante a gente trazer mais uma vez para a gente poder falar. O impacto, né, desse método de gatilho na maturação é mínimo em pacientes que sejam baixa respondedoras. Então, aquilo que a gente sempre acha, vamos fazer duplo para todo mundo, né, com baixa resposta, não necessariamente é isso. Bom, e a última sessão, eu acho que essa é a última sessão mesmo. Foram dois trabalhos especificamente que eu achei bem interessantes. Mais uma vez, a inteligência artificial mostrando dados dos Estados Unidos em comparação com o dado da União Europeia. E eles aqui quiseram afirmar, né, esse grupo do Polisos, que os dados que foram feitos para machine learning nos Estados Unidos não conseguiam ser aplicáveis à comunidade europeia. Então, o que eles colocam é que realmente existe aí uma implicação, ou seja, é, existia já um modelo americano, esse modelo americano tentou ser replicado lá, eles viram que não dava certo, então eles fizeram machine learning na comunidade europeia, aplicaram em aproximadamente 4 países e compararam os resultados. Quando compararam os resultados, chegaram à conclusão justamente que o modelo específico para a comunidade europeia é necessário para maior precisão, devido às diferenças nos resultados de coleta de óvulo nas estratégias de estimulação ovariana entre as regiões. Eu achei interessante porque, obviamente, todos nós vamos importar essa tecnologia, então a gente também provavelmente vai ter que pensar se a IA que é aplicada tanto nos Estados Unidos quanto na comunidade europeia também vai ser aplicada aqui no Brasil para as nossas pacientes. E por último, uma coisa que me chamou muito a atenção é o uso justamente desse anticorpo monoclonal chamado IgX12, que ele é de classe 1 e é interessante porque, diferente de um anticorpo que é antagonista, ele é agonista, então ele estabiliza o uso do FSH, aumenta e facilita a interação entre o receptor. Então, consequentemente, eles estão aplicando isso em fase 2 de estudo. Já foi aplicado em cobaias e houve um aumento tanto da produção de espermatozoides quanto da produção de óvulo, e eles estão agora em fase 2. Os pacientes ficaram internados, foram 32 pacientes, 16 mulheres, 16 homens, para poder receber esse anticorpo e avaliar, a princípio, os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais foram pequenos, a meia-vida do IgX12 é de 43 dias e acredita-se que, a partir do momento que possa ser aplicado, possa otimizar a resposta dos estímulos e também otimizar a produção espermatogênica. Era isso, muito obrigada. Muito legal. E eu já vou passar então agora para a Ludmila Bercari, que também vai falar sobre estimulação ovariana e é da Clínica Beguim. Por favor, Ludmila, está com você. Perfeito, gente. Então, continuando a seleção que a gente dividiu entre eu e a Alessandra, né, para falar sobre alguns highlights no tópico de estimulação ovariana controlada,
eu selecionei aqui algumas palestras que falam, muitas delas, sobre o nosso calcanhar de Aquiles, que é justamente as pacientes pobres respondedoras. Então, esse trabalho que foi bastante interessante, falando das pacientes com IOP autoimune, e foi um proof of concept, né? Um teste onde foi analisado uma medicação específica aplicada em pacientes, a maioria delas com doença de Addison, com base na fisiopatologia de que muitas pacientes com autoanticorpos têm associação com IOP, muitas doenças autoimunes já têm essa demonstração bem documentada, e nos testes histológicos de ovários, né, foi documentada a presença de linfócitos B e T nas células da teca, porém poupando as células dos folículos antrais, né? Então, podendo recuperar eventualmente esses folículos antrais nessas pacientes, desde que elas apresentassem algum nível mensurável do hormônio antimileriano, indicando que poderiam ter alguns folículos intactos. Então, nesse trabalho foi feita a aplicação de 1 grama de rituximab, que é um anticorpo monoclonal que vai induzir a lise apoptótica das células B temporariamente, né, por um período médio ali do estudo de 6 meses, com potencial, uma hipótese de que isso poderia reverter o processo de uma inibição de função ovariana, podendo ter um potencial de melhora da função ovariana nessas pacientes com IOP. Então, foi feito um screening dessas pacientes, né? Elas receberam um pré-tratamento, uma pré-estimulação ovariana antes do tratamento com rituximab. Foi feita uma primeira infusão, uma segunda dose, que é o protocolo completo, e depois de 4 a 6 semanas, de 4 a 6 meses, perdão, elas fizeram um novo tratamento, uma nova estimulação ovariana, com o objetivo de congelamento de óvulos. Foi feito com um N de 10 pacientes que apresentaram os critérios de inclusão. E os resultados encontrados estão aqui. Eu não sei se dá para ver aqui direitinho esse gráfico. Aparece para vocês? Dá para Sim, ver. né? É que para mim, deixa eu só Dá para minimizar aqui. ver, ele é cinza com linhas vermelhas, né? Ou não? É, aqui, pronto. Então, nesse trabalho, então, o que que eles mostraram, né? Primeiro, no pré-tratamento, nenhuma paciente das 10 avaliadas teve resposta ovariana. Então, ele faz aqui um gráfico comparando pré e pós-tratamento, comparando contagem de folículos antrais, que houve um aumento significativo antes, e pós-tratamento, né? Tanto no número de folículos antrais quanto no tamanho desses folículos, houve um ganho nessas pacientes. É, e, além disso, como desfecho secundário, 6 das 10 pacientes avaliadas apresentaram desenvolvimento folicular e coleta ocitária, enquanto nenhuma delas tinha apresentado resposta ovariana antes da aplicação do rituximab. Já como outro desfecho secundário, que foi a realização da criopreservação de ósseos, 5 pacientes conseguiram realizar, todas elas pós-tratamento com rituximab, e aqui no gráfico ele desmembra entre as pacientes em vermelho, que são aquelas que têm a doença de Addison, e as em preto, que são pacientes com outras doenças autoimunes não relacionadas a Addison. Além disso, resultados no nível de dosagens hormonais, elas apresentaram uma queda significativa após a aplicação do rituximab, dos níveis de FSH, que eles estavam girando ali em média de 40, né, e caíram após a aplicação, melhora dos níveis de LH e aumento dos níveis de estradiol, com a dosagem do antimileriano relativamente mantida. Então, como desfecho, resumo, né, dos achados, ele coloca que das 10 pacientes tratadas, 8 voltaram a ter ciclos menstruais, 6 conseguiram fazer coleta ocitária pós-rituximab, 5 fizeram preservação e 3 tiveram preservação de embriões, com também 3 gestações documentadas, com 3 nascidos vivos. Até ela mostra a foto desses bebês no final da palestra. Então, achei interessante, é um trabalho inovador, né? Nunca ouvi relatos sobre essa medicação antes, mostrou resultados promissores, como uma opção prévia à ovodoação, que hoje é a única estratégia para essas pacientes com IOP, eh, nessas condições do estudo. Como limitação, é um estudo que não foi controlado, não foi randomizado, então o grupo está pretendendo ampliar e aumentar essa investigação.
Aí um outro trabalho que também fala desse mesmo contexto, mulheres com IOP, ele já foi estudar uma nova estratégia, que é a suplementação dessa molécula, que é a nicotinamida, o mononucleotídeo nicotinamida. E como hipótese do investigador, ele entende que a principal causa de baixa reserva ainda não é conhecida, mas que existe uma potencial explicação ali nos fatores de estresse oxidativo, disfunções mitocondriais, e esse precursor do NAD+, é um agente, uma proteína, né, que está ligada com a cascata de reparação celular, no reparo do DNA, inclusive na regulação epigenética. Então, teria um papel importante na meiose e, portanto, na qualidade ocitária. Então, foi estudado a partir dessa cascata ali de ação do NMN, né, que foi a molécula estudada, como uma citrulina, nessa cascata do NAD+, mostrando aqui o papel dele na formação de fusos meióticos, na função do trofoblasto e nessas reações ligadas ao estresse oxidativo. Então, com esses possíveis desfechos, né, o que que ele fez? Foi investigar mulheres que receberam retrospectivamente essa suplementação, foram estudadas 50 pacientes, 25 que receberam o mononucleotídeo versus 25 controles. Todas elas eram mulheres com menos de 35 anos, mas com uma baixa reserva ovariana, antimileriano menor que 1 e uma contagem de folículos antrais menor que 5. E ele fez um protocolo friendly, né, uma estimulação leve. No grupo que recebeu o NAD+, eles também usaram letrozol e FSH 75 unidades em dias intercalados. Aqui nesse grupo foi um total de 4 doses. No grupo que não recebeu essa suplementação, ele relata que foi necessário mais doses do FSH recombinante para obter o mesmo número de folículos. Então, como objetivo, ele comparou o número de folículos maduros, dose de gonadotrofina e desfechos clínicos. E o que que ele encontrou? Houve um crescimento folicular significativamente maior no grupo do mononucleotídeo, 20 versus 15, um endométrio mais espesso também nesse grupo, com maior vascularização folicular e menor necessidade de uso de gonadotrofinas. Taxa de gravidez também foi superior nesse grupo, 48% versus 24% no grupo controle. Porém, ele coloca como uma limitação do estudo que a amostra é pequena, apenas 50 pacientes, foi um estudo retrospectivo, não houve desfecho de longo prazo ou taxa de nascido vivo, mas também uma possível intervenção que tenha eventualmente algum papel aí no futuro para novas investigações. Aí, falando também, mais uma vez, de pacientes com Poseidon 3 e 4, né, pobres respondedoras, esse já foi um outro trabalho que comparou protocolos de PPOS versus um protocolo de flare-up ultra curto nesse grupo de pacientes. Foram estudadas 220 mulheres, 209 completaram, todas elas fizeram freeze-all com criopreservação e posterior descongelamento e transferência embrionária. Então, aqui mostra o protocolo PPOS, na mesma dose de FSH que o grupo de antagonista, né, do flare-up. Na verdade, ele induz, ele primeiro faz 4 dias no grupo 2 aqui, que é o flare ultracurto. Primeiro ele dá 4 dias da leuprorelida e depois ele induz com gonadotrofina e bloqueia com cetrorelix no 5º dia do estímulo. Isso foi até um debate ali na discussão dessa aula, né? Se ele deveria chamar de ultracurto agonista ou antagonista, porque os debatedores consideraram que o bloqueio nesse ciclo ele é principalmente pelo antagonista. Mas, enfim, ele mostra ali, como alguns outros trabalhos que a Lê mostrou também, que não há diferença em taxa de coleta ocitária, recuperação ocitária, taxa de maturação, taxa de fertilização, tudo bem semelhante entre os grupos, mostrando inclusive uma taxa de blastulação significativamente maior no grupo de PPOS versus esse grupo de flare-up ultracurto. É, Aí, como desfechos secundários, também mostra que a duração do estímulo no grupo PPOS foi menor, com menor dose de gonadotrofina e uma melhor sensibilidade ovariana. Então, mais uma vez,
corroborando, né, que o PPOS é uma estratégia interessante para as pobres respondedoras, principalmente quando existe já essa estratégia de acúmulo de embriões ou de não transferência a fresco por outras razões, por ser um protocolo mais amigável, custo efetivo, né, e com um desfecho embrionário ou igual ou até eventualmente superior nesse trabalho. É, porém, limitações que esse trabalho foi também não foi um centro único, né? Foi um estudo, um ensaio clínico randomizado, mas não foi duplo cego e não incluiu taxa de nascido vivo no grupo, e ele coloca como um possível viés que ele apresentou que houve uma diferença de idade IMC entre os grupos, podendo ser um viés aí de interpretação. Eu não sei se a gente tem tempo, me conta aí como é que estamos, porque esse trabalho aqui também fala de PPOS, um pouco menos interessante, mas Ludmila, aqui deu 12 minutos para é, mim e eu acho que então foi excelente. eu Nossa, acho que muito legal. esse trabalho aqui também ele é menos interessante. Eu deixei ele para o final justamente por isso, né? Porque é mais uma vez falando do PPOS e corroborando o papel dele. A única coisa interessante ali dele é que ele compara com a dihidrogesterona com o ultrogestan, que é uma molécula que a gente tem aqui, e mostrando resultados semelhantes em termos de taxa de número de óvulos, taxa de gravidez. Então, fica como mais uma opção de progestágeno que a gente pode eventualmente utilizar. Mas é isso, gente. Perfeito. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai ter as perguntas. Eu vou passar agora para a minha amiga Maria Cecília Hertal, que vai falar sobre preparo endométrico. O que que teve de novo no Ashley? Por favor, está com você, Maria Cecília. Então, boa noite a todo mundo, para quem ainda não dei, obrigada, né, Oi, ao Sapiente, Aninha. ao convite, estou adorando estar aqui, Oi. compartilhar coisas que algumas pessoas não tiveram oportunidade de ir ao Oeste, então a gente trouxe aí, se reuniu para trazer os highlights, os hot topics aí. Na realidade, eu e Melissa dividimos a questão do preparo endometrial, eu fiquei com suporte de fase lútea, tá? E meus trabalhos aqui, eles são controversos, tá, gente? Vai gerar uma discussãozinha que eu acho que vai ser até bacana. Eu trouxe primeiro essa vietnamita, Sinh Minh Chon Lo, acho que Lucas consegue falar esse nome melhor do que eu. Ela fez um trabalho porque ela se questionou: será que em pacientes com progesterona abaixo de 10, que é o cutoff que está todo mundo utilizando hoje em dia, aí, abaixo de 10 nanogramas por ml, no dia da transferência, se eu acrescentar progesterona com uma outra via, e ela usou a via intramuscular, eu vou conseguir melhorar meus resultados? Foi um RCT, achei bem interessante por causa disso, realizado num único centro, de maio de 2021 até setembro de 2024, reuniu 824 pacientes, um N bem interessante, 412 por grupo, visando detectar uma diferença de 10% na taxa de gravidez em curso, com poder de 80% e considerando taxa de abandono de 10%. Critérios de inclusão foram pacientes que estavam fazendo ciclo de substituição hormonal, um ciclo de transferência de embrião congelado. Ela colocou transferência de embriões de D3 e D5, vocês vão ver como isso ficou interessante. Lógico, todo incluiu pacientes com progesterona menor que 10 nanogramas por ml no dia da transferência. Então, o que que ela fez? Nessas pacientes, além da progesterona micronizada, aquele protocolo que todo mundo conhece, 800 miligramas por dia, ela acrescentou 50 miligramas de progesterona intramuscular. O grupo controle manteve o protocolo de 800 miligramas por dia. Os desfechos primários incluíram taxa de gravidez até 7 semanas e os secundários, gravidez bioquímica, gestação clínica, implantação e taxa de aborto. Então, foi isso aqui que ela trouxe para a gente. Olha, ela randomizou pacientes que ela transferiu em D3, um embrião, pacientes de D3, dois embriões, e aqui, em cada um deles tem, aqui foi suplementado o grupo controle, né, tanto no D3 com só, D3 com dois embriões, embriões de D5, também suplementados de controle com transferência de um só, e transferência de dois, tá? O que que a gente teve de resultado? É claro que a gente está falando de uma forma muito resumida, né? Porque são só os 10 minutos.
Então, ela teve melhor resultados nas pacientes que foram suplementadas em todos os aspectos: gravidez bioquímica, taxa de implantação, taxa de gravidez clínica, taxa de gravidez em curso, como nascido vivo. E assim também teve uma diminuição de taxa de abortos nessas pacientes. Então, ela está considerando aqui as pacientes que tinham progesterona abaixo de 10 nanogramas por ml. Então, concluiu que vale a pena, sim, a suplementação. Ela optou por uma outra rota de administração de progesterona, que mostrou que melhorou os resultados, os desfechos, que deve ser considerada a monitorização da progesterona nessas pacientes, que é uma estratégia simples, efetiva e que melhora os resultados. Porém, precisa de evidências mais robustas, apesar de ser um RCT e que teve um N bem interessante. Aí já vem um outro falar totalmente diferente disso tudo aqui que a gente está falando, né? Um belga, o Dominique, também fez um ensaio clínico randomizado de abril de 2021 a dezembro de 2024, reunindo 270 pacientes, onde ele incluiu apenas pacientes de transferência de blastocisto, um único endométrio preparado artificialmente. A estratégia dele era o resgate. Essas pacientes com a progesterona com menos de 10, ele suplementou. Então, ele necessitava de 121 pacientes em cada braço, tá? Para dar um total de 242, mas ele não alcançou. Então, o trabalho ficou prejudicado, mas ele tem uma outra observação desse trabalho que eu achei que valeria super a pena mostrar para vocês. O grupo controle dele tinha progesterona acima de 10 e continuou aquela dose padrão da micronizada de 800 miligramas dia. O grupo controle, ele separou. Todas que estavam com progesterona abaixo de 10, braço A continuaram com a mesma dose da micronizada. O braço B, que teve a estratégia de resgate, aumentou para 1.200. Ou seja, ele manteve a mesma rota, a mesma via de administração e aumentou a dose da micronizada. O desfecho primário dele foi apenas gestação intrauterina até a 12ª semana de gestação. E não mostrou diferença nos resultados. Porém, o que eu achei interessante? Ele trouxe para a gente vários insights, onde ele avaliou as pacientes todas que estavam envolvidas no trabalho, tá? A progesterona no dia da transferência e os resultados, levando em conta vários aspectos. O nível da progesterona, ajustou o odd ratio, a idade delas, o peso, a dose da progesterona e a qualidade embrionária. Assim como também avaliou as pacientes que tinham, comparando a progesterona acima de 10 e a progesterona abaixo de 10, mas que não utilizou resgate, ficou do jeito que estava. E comparou os resultados, né? Não sei se vocês podem ver aqui, ó, em todas as tabelas ele compara beta-HCG, gravidez em curso e aborto, tá? E comparou, por fim, as pacientes que tinham progesterona abaixo de 10, das que fizeram resgate, aumentando a dose, para as pacientes que não fizeram resgate. O que ele chegou à conclusão? Que em todas essas tabelas, a única variável, a única que teve estatisticamente diferença, que foi significativa, foi a idade. Nenhuma delas teve nenhuma mudança em relação ao desfecho, independente da taxa, do nível da progesterona no dia da transferência. Ele mostrou esse gráfico aqui também, onde aqui ele mostra todas as pacientes comparada com as pacientes que tinham progesterona abaixo de 10 e que não fizeram resgate, e as taxas de gravidez em curso foram iguais, assim como comparou todas as pacientes do grupo com essas de baixa de progesterona com taxa de abortamento, que também não teve nenhuma diferença significativa. Então, o trabalho foi péssimo, porque ele teve que parar no meio do caminho, tá? Porque ele não conseguiu recrutar os pacientes todos. Eu não sei por que o Ash deixou apresentar, porém, eu acho que, de repente, foi por causa desse... Ele atirou no que viu e acertou no que não viu, no que diz respeito à dosagem de progesterona no dia da transferência de embrião, né? E outro problema, outra limitação é que ele focou na gravidez em curso e não avaliou o desfecho de nascido vivo.
Então, a conclusão dele, que é contrariando vários estudos, né, o dele não demonstrou um desfecho que foi significativamente importante no que diz respeito à análise da progesterona no dia da transferência, né? E claro que ele não mudou a rota, ele aumentou a dose de progesterona e também não teve melhores resultados com isso. Aí eu vou botar aqui para vocês Thank you. ouvirem. I'm sure there will be a lot of questions, but we only have time for two questions. Dominique, the title of your paper, is it going to be Let's Stop Measuring Progesterone, or is it too early? I think it's too early. Então, o cara estava falando lá assim, é momento da gente parar de dosar progesterona, houve uma questão, né? Então, achei interessante porque ele tentou provar que não adianta nada. Ele começou num caminho que ele queria saber se aumentando a dose, permanecendo na mesma rota, ele conseguiria melhores desfechos, mas não conseguiu ter o recrutamento de pacientes, mas mostrou que, de repente, o caminho é não medir mais. Mas aí, na contramão disso, a gente tem um outro, o último que eu vou mostrar aqui para vocês, que aí já mudou tudo não, aumentou tudo, né? Um italiano, um marino lá da Universidade de Palermo, ele falou, não tem só que dosar progesterona, não, tem que dosar progesterona e estrogênio, né? Então, ele fez, levando em conta que está aumentando muito o número, né, de transferências de congelamento, as técnicas de vitrificação estão melhorando absurdamente, as indicações, pacientes com indicação de PGTA, para evitar transferência com a janela defasada, pacientes de hiperestímulo. Então, a gente hoje em dia tem em torno de 40% das transferências oriundas de embriões congelados, e trouxe também que essa publicação da Cochrane, agora de 2025, não mostrou diferença nenhuma nos diferentes regimes de preparo endometrial. Então, pensando nisso, ele falou: não, então eu vou provar outra coisa. Já que não existe diferença entre ciclo natural, ciclo de substituição, vamos ver se eu avaliar os hormônios eu vou conseguir um desfecho melhor. Então, foi isso que ele fez. Ele levantou, na realidade, 147 estudos para uma meta-análise, tá? Para avaliar níveis ideais de progesterona e estradiol nesse período lúteo pós-transferência de embrião. Ele conseguiu selecionar 7 estudos de corte prospectivos e 5 retrospectivos, total de 12. Critérios de inclusão: pacientes inférteis submetidos à transferência de embrião. Então, imagina a heterogeneidade desse trabalho, né? Foram 11 estudos usando preparo hormonal, terapia de substituição, e um estudo com ciclo natural. Dá uns grupos e subgrupos com diferentes valores séricos de progesterona e estradiol. O desfecho para ele foi taxa de nascido vivo, tá? A progesterona ele conseguiu, em todos esses 12 estudos, que reuniu 8.445 pacientes, e o estradiol apenas em 10, e o ponto de corte para eles foi progesterona abaixo de 10, entre 10 a 19,9, entre 20 e 29,9, acima de 30. E para o estradiol, menor que 300, entre 300 a 499,90 e acima de 500. E o resultado dele foi que os melhores níveis de progesterona ficam aqui nessa faixa de 10 a 19,9, sendo que o pior de todos é quando ela fica acima de 30. Entre 20 e 30 ainda está melhor do que abaixo de 10. Isso em relação à progesterona. Em relação ao estradiol, ele considerou, ele achou, né, nesse levantamento, nessa meta-análise, o melhor entre 300 e 499. O pior de todos é aquele que fica acima de 500. E olha, ele usou um teste de Eggers, que é uma análise estatística, né, para identificar viés, já que reuniu estudos tão heterogêneos. E aí ele viu o seguinte, que removendo os estudos atípicos, não teve alteração na significância dos resultados, nem na progesterona, nem no estradiol. Então, ele concluiu que é, você tem melhores taxas de gestação, taxas de nascido, quando você fica com esses níveis de progesterona e estradiol dentro dessa média, que 10 a 20 para progesterona, 300 e 500 para estradiol. Então,
que para a gente melhorar a nossa taxa de nascido vivo, a gente deveria sim ter o acompanhamento não só da progesterona, como do estradiol. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas tem tempo, Lucas? Agora já deu 12 minutos. Então, eu vou Vocês falar estão hoje rapidinho muito, aqui. muito O último precisas. trabalho, o último trabalho aqui que eu achei muito interessante foi foi uma apresentação onde se compararam as vias de administração. Acho que todo mundo, né, tem essa coisa de trocar a via e em qual delas seria mais indicada para cada caso. A dihidrogesterona, eles consideraram melhor para quando você faz um ciclo natural, que você não quer usar progesterona vaginal porque é desconfortável, está aqui todos os pontos positivos e negativos das vias de administração, e você quer monitorar o que o corpo lúteo está produzindo sem você ter que usar a vaginal, e aí você acrescenta a oral, que te dá um respaldo, porque os níveis séricos não são detectáveis, né? Então não atrapalha a sua avaliação, mas nunca considera usar, até porque existe uma alta variabilidade, até 25 vezes, e você não pode ter a certeza se essa dose de 30 miligramas dia, que habitualmente se usa, ela é efetiva, já que você não consegue dosar ela no plasma. E acho interessante trazer aqui a via retal. Consideram usar a via retal para pacientes que têm intolerância ao uso vaginal, tem boa absorção, boa biodisponibilidade, menor desconforto, mas tem sim uma resistência ali, muitas vezes cultural, possível desconforto, e a evidência clínica ainda é limitada, mas existe essa opção. Então, foi isso que eu quis trazer aqui para vocês, para colaborar com o nosso dia a dia aí dentro da reprodução humana assistida. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Maria Cecília, que legal. E agora, a nossa super amiga aí vai terminar as aulas de hoje. Melissa Cavagnoli, da Hope. Por favor, Mel, tá com você Oi, aí. Lucas. Obrigada, Oba! gente. Obrigada. Eu fiquei super feliz de dividir essa aula com a Maria Cecília. Eu vou então apresentar a parte de preparo de endométrio. Eu dividi com a Maria Cecília e a minha parte é mais do preparo em si, tá? Então, dos diferentes tipos de preparo. Esse estudo ele foi apresentado por uma chinesa, foi remota a apresentação, ela não estava presencial, e comparando, né, o ciclo natural versus ciclo artificial em transferências de embriões congelados, um estudo clínico randomizado. Então, eles colocaram que tem crescido o uso de transferências de embriões congelados no mundo inteiro, e que a transferência de embrião congelado depende da sincronização do endométrio com o desenvolvimento do embrião. Alguns trabalhos têm mostrado já aumento de risco obstétrico nos ciclos artificiais, mas a maioria desses trabalhos eles são estudos observacionais e não existem muitos, ou não existem estudos clínicos randomizados grandes que mostrem diferenças significativas. Então, eles fizeram esse estudo randomizado. Como critério de inclusão, tinham pacientes com ovulação espontânea, pacientes que não tinham nenhuma contraindicação a fazer o ciclo artificial. E o objetivo primário desse trabalho era a taxa de nascido vivo, com o co-objetivo primário de risco de pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia, e os objetivos secundários, os resultados gestacionais, com complicações maternas, fetais e neonatais. Então, ele foi um trabalho bem robusto, eles começaram a randomização com mais de 4.000 pacientes, então tinha mais de 2.000 pacientes no ciclo natural e no ciclo artificial. E o que eles mostraram, primeiramente, né? Que a taxa de cancelamento ela foi maior no ciclo artificial, no ciclo natural, assim como a espessura de endométrio foi maior no ciclo natural. E não mostraram diferença significativa nos outros parâmetros, incluindo taxa de nascido vivo, tá? Aqui, na taxa de gravidez clínica,
também não mostrou diferença significativa, porém, eles mostraram que o, o ciclo natural ele tinha menor taxa de abortamento no primeiro trimestre. E para mim isso foi uma novidade, tá? Porque os trabalhos que eu tinha lido até então, e inclusive eu fiz uma apresentação no Congresso Brasileiro ano passado, defendendo o ciclo natural modificado, então eu acabei estudando muito sobre o assunto, não mostrava nada em relação à taxa de abortamento, tá? Então, acho que vem aí com um novo olhar para a gente prestar atenção na forma como a gente vai fazer o preparo de endométrio, tá? E o que eles mostraram em termos de riscos foi um aumento de risco de pré-eclâmpsia em ciclos artificiais, e em doenças hipertensivas e doenças placentárias, assim como hemorragia pós-parto e taxa de cesariana. Então, como conclusão, eles colocaram que o ciclo natural é efetivo, né, como um regime programado, e como limitação desse trabalho, eles colocaram que eles não diferenciaram o ciclo natural modificado do ciclo natural verdadeiro, né? Então, foi uma limitação, mas mesmo assim mostrou que talvez o ciclo natural tenha os seus benefícios em termos de diminuição de risco obstétrico e diminuição de taxa de abortamento. O segundo trabalho que eu vou mostrar, o chairman até foi a seguir desse, ele falou assim, esse é um copy-paste do trabalho. Eu acho que o apresentador ficou até um pouco ofendido com o que ele falou, mas era comparando o ciclo natural e o ciclo artificial para o preparo de endométrio em transferências de embrião congelado, também um estudo clínico randomizado. Mostrou essa publicação recente da Cochrane, que em termos de taxa de gravidez clínica, tanto um quanto o outro tem os mesmos resultados. Essa meta-análise da Cochrane ela foi publicada em junho, então bem recente. E em termos de taxa de nascido vivo, esse estudo clínico randomizado foi publicado no Lancet no ano passado. Ele até foi discutido no nosso grupo lá da SBRA, mostrando que não havia diferença em nascido vivo entre um e outro preparo de endométrio. Esse foi um estudo open label, ele foi um estudo multicêntrico na Bélgica, e eles randomizaram, então, 554 pacientes. Então, ficaram mais de 200 pacientes aí em cada braço do estudo. O objetivo primário, diferente do trabalho anterior, não era a taxa de nascido vivo, era a taxa de gravidez clínica, né? Então, que incluía batimento cardíaco. E o que eles notaram é que tanto quando eles faziam intention to treat, quanto para outras análises, não havia diferença entre as taxas de gravidez relacionadas aos diferentes tipos de preparo de endométrio, tá? Aqui o que eles mostraram é que a taxa de cancelamento ela foi maior no ciclo artificial. Eu até fiz uma pergunta, porque isso é diferente do anterior, onde o ciclo natural, né, teve uma taxa de cancelamento, e eu perguntei para ele, por que você acha que no ciclo artificial foi maior, né? E o que ele falou é que eles colocam um ponto de corte que é acima de 7 milímetros de espessura do endométrio para ciclo artificial, mas no ciclo natural não existe ponto de corte. Então, se a paciente ovular, independente da espessura do endométrio, eles transferem. Então, por isso a taxa de cancelamento foi maior, mas o número de visitas foi maior na taxa no ciclo natural. Eles, diferente também do outro estudo, não observaram diferença significativa nas taxas de abortamento entre os diferentes tipos de preparo. Então, como conclusão, eles expuseram que a taxa de gravidez clínica não diferia do ciclo natural para o ciclo artificial, e como força do trabalho, eles colocaram que eles usaram única e exclusivamente ciclos naturais, eles não misturaram com ciclos naturais modificados, mas não tinha poder suficiente para avaliar complicações obstétricas e nem taxa de nascido vivo. E o último trabalho
né, e isso eu achei bem interessante, é o impacto do preparo de endométrio nas perdas gestacionais e em transferência de embrião congelado. Os 3 trabalhos randomizados. Tá? E esse trabalho, se a gente observar, tem pessoas de bastante peso aqui, então foi um trabalho que eu achei, foi o mais interessante que eu achei sobre o tema. Então, de novo, né, eles colocaram que a taxa, em todo mundo, a transferência de embrião congelado tem crescido muito por conta também dos ciclos de PGTA, que a gente tem feito muita biópsia e o congelamento ele é necessário nesses ciclos de PGTA. E é um estudo clínico randomizado, com também 260 pacientes, então um N bom em cada um dos grupos. E eles acabaram parando a randomização precocemente porque durante o estudo começaram a sair algumas publicações mostrando que o ciclo artificial mostrava mais complicações obstétricas. Esse aqui que foi publicado em 2023, por exemplo, ele mostra aumento de risco gestacional para todos esses parâmetros quando usado o ciclo artificial, ciclo programado. E o mesmo grupo, eles mesmos, já tinham feito uma publicação em 2022 na RBM, mostrando que nos ciclos artificiais havia um aumento da taxa de pré-eclâmpsia, aumento de hipertensão gestacional e também de hemorragia gestacional, hemorragia pós-parto precoce. Mas o que eles observaram aqui, né, para perda gestacional, tanto por ciclo começado, né, tanto por ciclo iniciado, quanto por HCG positivo, a taxa de abortamento era maior nos ciclos de preparo de endométrio artificial. Então, se nós formos comparar aqui, né, deu 14% de taxa de abortamento, que eu achei bastante alta nos ciclos artificiais, para um N, né, de 177 pacientes, enquanto nos ciclos naturais 6,7%, tanto por intention to treat quanto por protocolo. Aqui eles também observaram uma taxa de gravidez clínica maior nos ciclos naturais e uma taxa de nascido vivo maior. Isso também, para mim, foi uma novidade, porque tudo que eu tinha lido até então não tinha diferença significativa. Então, como conclusão, eles colocaram que a taxa de perda gestacional ela é maior nos ciclos artificiais e que a taxa de nascido vivo, inclusive, ela acaba sendo maior nos ciclos naturais. Então, queria agradecer e convidar vocês para conhecerem a nova Clínica Hope, a nova sede da Hope. Então, eu fiquei com uma dúvida. Então, no primeiro trabalho, no final do dia, ela encontrou uma taxa de abortamento maior, mas a taxa de nascido vivo foi a mesma, pelo que eu entendi. Diferente do último trabalho. Então, no Sim. primeiro trabalho, quem fez ciclo artificial teve mais beta positivo, é isso ou não? Você sabe que não teve discussão, tá? Nesse trabalho, nessa apresentação, porque como ela fez online, não tiveram perguntas. Então, ela foi lá, apresentou e foi isso, tá? Eu também fiquei com essa dúvida, Lucas. Perfeito. E eu queria saber de você, porque o segundo trabalho mostra que não houve diferença, o terceiro trabalho mostra que houve diferença. E eu já tive pacientes que, olhando para o passado, sabe, Melissa, eu acho que foi por falta de progesterona que elas tiveram a perda. Aquela paciente está tudo bem, de repente elas começam a sangrar e perdem, né? Começavam a sangrar e perdiam. Então, eu queria saber de você como você tem feito hoje, se você tem feito artificial, natural, quantos por cento, e quando você decide por uma ou outra conduta, assim, bem rapidamente. Lucas, eu acho que ainda tem espaço para o ciclo artificial, tá? Por exemplo, quando que eu uso o ciclo artificial? Especialmente em pacientes, por exemplo, que vão para ovodoação e que já estão numa perimenopausa, mas ainda ciclam, tá?
porque o que eu vejo? Que eu acho que o nível de progesterona delas, depois da ovulação espontânea, também não é bom. Então, eu prefiro fazer ciclo artificial, tá? E paciente de fora de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente acaba drenando muitas pacientes de fora. Então, eu acho que quando você faz o ciclo artificial é mais fácil, são menos visitas, a paciente consegue se programar, comprar passagem. Então, nesses casos, né, de pacientes ovulatórias, eu uso o ciclo artificial. E quase todos os outros casos, então, assim, eu acho que 90% das transferências eu faço em ciclo natural modificado, tá? Perfeito. Eu peguei a mão muito rápido, tá? Assim, depois que você pega o jeito, fica super fácil, você não cai no final de semana, né? Você consegue fazer o trigger fugindo do final de semana, que é um problema, né? Então, eu acho muito fácil. As visitas também são poucas, porque você já pede para a paciente ir na clínica, mais ou menos quando você sabe que ela está com folículo dominante ali, acima de 13 milímetros. O ano passado, o Gressinger apresentou um trabalho no Escher, falando que acima de 13 milímetros já poderia fazer o trigger e que a taxa de gravidez era igual, independente do tamanho do folículo acima disso, né? Então, você consegue programar bem. Perfeito. Eu também acho que dá para programar bem. Acho que a média é 2 ultrassons. Exame de sangue, às vezes 2, às vezes 3, mas não é tanto quanto a gente imaginaria, né? Ou quanto a gente imaginava. Então, muito legal. Obrigado, Melissa. E se tiver alguma pergunta, eu vou fazer para você. E você fica aí para discutir e, de repente, tiver alguma dúvida também, por favor. Eu vou perguntar aqui, já abri, porque o André perguntou para a Ludmila sobre o uso do rituximab, que eu achei bem interessante mesmo. E aí ele escreve assim: eu me lembro da aula do uso do rituximab, tem que ser de 4 a 6 meses antes da estimulação. Se você escutou isso e se tem alguma coisa para ele falar, ó, agora pode fazer a estimulação ovariana. Essa foi a pergunta do André Ludmila. E eu vou já acrescentar uma outra pergunta, porque para mim a grande questão aí é qual paciente que você vai usar o rituximab. Porque uma coisa é o paciente com Addison, que é digamos que é o exemplo melhor de ufolite autoimune. Outra coisa é um paciente com diabetes tipo 1, ou que geralmente começa antes, ou com autoimunidade tireoidiana, né? Então, são doenças diferentes, apesar de serem autoimunes. Queria saber se tem alguma coisa em relação à seleção dessas pacientes, por favor. Sim. Em relação ao tempo do tratamento, é esse mesmo, de 4 a 6 meses, foi o protocolo feito. Mas uma das perguntas na discussão foi por quanto tempo que eles observaram essa melhora nas pacientes do perfil hormonal, da contagem de folículos, e ela falou que para algumas pacientes essa melhora foi observada em até um ano pós-tratamento. Então, interessante também, mas eu acho que nem eles sabem ainda essa resposta, né? Porque foi feito esse follow-up, proof of concept, primeiro estudo, então eles não têm uma ideia ainda de quanto tempo isso se mantém, mas mínimo foi feito por 4 a 6 meses. Em relação à seleção das pacientes, eu também, na hora que assisti essa palestra, eu fiquei super entusiasmada, pensando em quem a gente poderia aplicar ou selecionar. Mas, de fato, quando a gente vê o gráfico, né, quando eu fui ler o trabalho, ele mostra que o benefício maior foi no grupo de pacientes com Addison. Então, a gente não pode extrapolar para todas as euforites autoimunes, não pode muito menos extrapolar para todas as pacientes com POI, né? Mas, de fato, acho que são estudos que merecem investigação. Acho que todo mundo ali na mesa estava muito entusiasmado, teve um monte de perguntas, os debatedores também. Foi um estudo bem interessante, né? Então, acho que tem espaço aí no futuro para novas investigações. Legal. Ele fala sobre inibina, usou inibina Não para. dosou, não Não usou, dosou. né? Dosou FSH, LH, estradiol, AMH. E todos os parâmetros melhoraram, exceto a MH, que se manteve relativamente estável. E aí, em relação à contagem de folículo e tamanho folicular, também houve melhora, né, nesses E aí dois ele vai momentos. acompanhando esses exames periodicamente, imagino eu, né? Exatamente. Eu pergunto E da o inibina mais porque interessante também. também é que, assim, todas as pacientes que foram incluídas no estudo fizeram um primeiro estímulo e a mesma paciente repetiu o estímulo pós-tratamento. Então, é o modelo de trabalho ideal, né, para essa comparação.
comparou a paciente com ela mesma. Então, e todas elas, as 10, não tiveram resposta no primeiro ciclo e apresentaram alguma resposta, pelo menos, no ciclo subsequente. Então, realmente é bem uma estratégia bem interessante. Eu acabei gastando um maior tempão aqui nessa palestra, nessas que foram mais diferentes, porque eu acho que realmente merece falar um pouquinho mais da metodologia. Falei um pouco, ficaram alguns trabalhos de lado ali no final, né? Mas tem teve muito trabalho interessante nessa área de estimulação ovariana em pobre respondedora. Não, mas eu achei bem legal. Bom, e eu só perguntei da inibina porque tem uma teoria que algumas pacientes com urofaringe autoimune vão ter um aumento da inibina e não uma redução, então seria uma maneira de pensar nisso, mas muito interessante. Bom, acho que a Jaqueline fez uma pergunta sobre endométrio, preparo do endométrio em ciclo natural, se o limite seria 7 milímetros. Eu não sei se vocês que estavam no congresso, alguém viu alguma coisa a respeito, pode responder aí. Ou se a Maria Cecília quiser responder também, já que foi uma das donas do assunto de hoje, preparo do endométrio, por favor. E aí eu já vou fazer uma pergunta Teve para você, um, mas vamos lá. teve um trabalho, tá? Que depois, se a Jaqueline quiser me chamar no privado, eu posso mandar, mostrando que a espessura do endométrio, ela não era diferente em termos de taxa de gravidez, tá? Que não era tão importante, tá? Eu teria que dar uma revisada nisso, mas eu posso pegar. Eu tenho as anotações lá, Jaqueline. Perfeito. Então, já Tá? que a gente Mas voltou. nesses. Teve um trabalho também, Lucas e Melissa, que até o André saiu de lá falando, nossa, eu mudei meu conceito sobre endométrio, que ele fala, quanto maior a espessura endometrial, melhor. Ele faz uma comparação, eu não trouxe esse trabalho aqui, porque eu não ia falar ainda de preparo endométrio nesse aspecto, o meu era mais suporte de fase lútea, mas foi bem interessante. E ele botou, na realidade, André está aí, vai falar, o cutoff em 9, não foi isso, É, André? é verdade, foi de melhor implantação entre 9 e 12 milímetros. Exatamente. Foi um trabalho bem interessante. A gente saiu de lá e falou, a gente vai mudar tudo, não é mais 8, é 9. Entre 9 e 12 que ele demonstrou melhores taxas. Mas ele não comparou ciclo artificial com ciclo natural, seminatural, nada disso. Não que eu me lembre. Eu não revi o A trabalho. maioria dos trabalhos não mostra ponto de corte para É, ciclo natural e natural modificado, tá? Se a gente vai ler o que tem na literatura, não mostra. Eu já li acima de 6,5, por exemplo, tá? Eu já sou para o outro lado. Eu acho que eu importo talvez menos com a espessura do endométrio. Eu acho que se ele tem um bom padrão, eu acho que vai bem. Perfeito. não é no implante, né? Implanta, mesmo com o endométrio um pouco menor, que você tem a morfologia lá trilaminar, mas que melhora as taxas quando você consegue aquele endométrio de 9 a 12, entendeu? Não é implantar, mas você tem taxas melhores. E Cecília, já que você está aí, eu fiquei com uma dúvida aqui no trabalho que você mostrou, queria saber se houve essa discussão do resgate, porque isso é uma coisa importante, né? Que é o dia a dia. Você faz a progesterona dar menor do que 10. Isso no dia da transferência, um dia antes. Aí você tem que fazer o resgate, ou você vai cancelar a transferência se for um dia antes. Mas se você for para a transferência, você houve a discussão se realmente o melhor resgate seria aumentar a dose de progesterona na mesma via, que seria usar 400 a mais por via vaginal. Será que isso tem diferença se 800 miligramas não está fazendo ou se deveria ser uma outra via? Eu acho que aquele segundo trabalho mostrou exatamente isso, entendeu? Foi interrompido no meio, mas ele conseguiu mostrar. Não adianta nada você manter a mesma via. Eu, pelo menos, há muito tempo não faço isso. Se deu progesterona abaixo de 10, eu vou mudar a via, vou dar uma alternativa, né? A Ivete Namita usou intramuscular. Eu gosto muito da subcutânea, né? Eu acho mais friendly, de verdade, do que a via vaginal. Eu acho a via vaginal péssima. Os pacientes reclamam pra caramba daquela molhação ali o dia inteiro, né? Aumenta a chance de candidíase, não sei o quê. Então, assim, eu gosto muito da subcutânea, só que ela é cara e eu faço muito resgate com subcutânea. Eu faço sempre resgate.
Eu faço sempre resgate. E o O seu do resgate é com Faston, subcutânea. normalmente, quando a paciente não tem o poder aquisitivo da subcutânea, porque isso aí significa mais 5, 7 mil reais de remédio, tá? E aí Agora, como é que você faz no dia a eu, dia? eu, Porque eu tem faço uma questão oral. da disponibilidade de subcutânea ou intramuscular, porque é uma medicação importada. A maioria dos pacientes não consegue isso de um dia para o outro. Eu sei, mas eu tenho um acordo com uma pessoa que traz e ele deixa sempre uma reserva lá na clínica. Como eu uso muito, ele já se sente à vontade de deixar essa reserva lá para mim, entendeu? Perfeito, Eu porque já isso é Lucas, difícil. fiz um Oi, levantamento dos casos, só rapidinho, eu fiz um levantamento dos casos lá na clínica, estratifiquei o paciente de aborto de repetição, falha de implantação, comparei ela com ela mesma, apresentei para o nosso grupo mesmo do Vida, e a gente vê a melhora de taxa. O paciente que tem 2, 3 transferências sem gravidez, e eu fiz a subcutânea, melhorou, o paciente com aborto de repetição. Eu gosto bastante, eu sou super a favor do resgate, Lucas. Eu não acho que você tem que olhar uma progesterona abaixo de 10 e deixar ali, não. Você tem que melhorar. Cecília, você perfeito, usa André. diária, Lucas, subcutânea ou em Sim, o dias que muitos colegas estão alternados? fazendo, diário. Uso diário é uma dose só e à noite mantenho a vaginal, 400 miligramas à noite. Faço 25 miligramas subcutânea de dia. pacientes com principalmente endometriose, que precisa ter um nível mais alto de progesterona, já inicia junto o do Faston. E o do Faston não vai ser detectado no sangue. Então, eles estão até eliminando já essa dosagem no dia da transferência, mas usando o do Faston desde o início, de 12 em 12 horas, ou até, às vezes, 8 em 8 horas. Entendeu? E com Não, resultados de gravidez iguais. Entendeu? é É. uma alternativa. Eu acho que falta esse dado para a gente ainda. Será que progesterona natural micronizada vaginal mais dihidrogesterona oral não seria suficiente e equivalente a ciclo natural? Ou, enfim, seria interessante. Isso eu acho que é uma dúvida boa. E eu penso muito que nem você, Cecília. Eu adoro a via, mas assim, eu adoro a via para resgate, a via subcutânea ou intramuscular. A intramuscular é chata, mas eu ouvi um artigo outro dia falando que ainda, se você for pegar os trabalhos de maneira global, não tem via igual à intramuscular. Né? Em termos de nível de progesterona sérica, a intramuscular aumenta mais do que a subcutânea. Então A é Helena Labarta interessante tem um isso. trabalhinho bem legal. A Labarta tem um trabalhinho bem legal que ela compara e os níveis séricos da subcutânea com a intramuscular, dá tudo igual. São semelhantes. Porque a intramuscular é muito dolorida. As dificuldades financeiras são as mesmas, porque a intramuscular também é cara, não tem no Brasil. Então, mas entre a via, aí a subcutânea ela mesma se aplica, intramuscular alguém tem que aplicar. Os níveis plasmáticos que atinge rapidamente, por isso que eu acho que é importante esse resgate, quando você detecta isso no dia da transferência, é a mesma coisa da intramuscular da subcutânea. Esse trabalho da Labarta é bem legal. Perfeito. Perguntaram sobre via retal. A Suelen Vieira teve uma aula sobre via retal. Pois Alguém é, foi viu essa aquela que aula? eu vi, botei no final da minha apresentação aí. Ela não é muito friendly, né? E tem pessoas que têm uma certa resistência cultural ao uso da via retal. E sim, ela dá um tenesmo, às vezes a pessoa tem vontade de evacuar, elimina a progesterona, fica na dúvida se coloca de novo ou não. Então, tem umas questõezinhas. Não é para qualquer paciente, não. Eu acho que você tem que selecionar bem, mas é uma alternativa para quem você não consegue usar via vaginal e quando você não tem essas outra facilidade em relação à subcutânea e intramuscular. Mas eu acho que a dihidrogesterona, eu acho que ela está aí entrando mesmo. Acho que a gente precisa de mais evidência científica, dado que a gente não consegue avaliar níveis plasmáticos dela, né? Mas eu acho que, inclusive, a dose não é 20, é 30. Em todos os que eu assisti lá, sabe, André? Todas as apresentações se falavam em 30 miligramas dia, não 20. Já que vai entrar com 30. Uma E coisa que eu sempre me perguntei e que pergunto sempre nos congressos é se existe algum trabalho, não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso no ESH, até para compartilhar a experiência aqui. Para quem usa sistematicamente de hidro mais o Trogestan,
eu acho que deveria ter um cutoff diferente do 10, né? Justamente por ela não ser mensurável nos ensaios. Então, só que esse número não existe na literatura, né? Alguém já viu algum trabalho falando sobre isso? Para esse uso, não como resgate, um uso sistemático de suporte de fase lútea combinado com essas duas rotas. Não existe esse número, né? Eu nunca vi. Nunca Eu vi nunca vi. também, Lúdia. Posso fazer Hoje uma em pergunta dia, para esse trabalho Ludmila, está em torno de aproveitando? 8,5, mas é muito, não tem uma evidência robusta, né? Pode Pode falar, falar. Theo, pode falar. Ludi, você falou sobre o trabalho de PPOS, foi isso? É, com dihidrogesterona e Utrogestan. Esse Utrogestan, eles usavam via vaginal, via oral, você lembra? Ele usava via vaginal, numa dose baixa, inclusive, eu achei de 200 para bloqueio hipofisário. E ele compara, e o que ele relata nesse trabalho é que a dihidro é amplamente utilizada, né, na dose de 30 miligramas, estudou 55 mulheres em cada grupo. E o que ele fala é que o Progestan ele teve uma alteração ali no índice de qualidade de sono, que ele faz um questionário com esses pacientes e que teve uma discreta alteração no grupo do Progestan, mas sem uma significância estatística. E ele sugere que nesse grupo também a supressão do LH foi menos intensa, que algumas pacientes precisaram migrar para o protocolo de antagonista. Mas eu acredito que é por conta da dose que foi usada, né? Apenas 200, achei uma dose baixa. E talvez vaginal, né? Não sei se a vaginal seria a melhor via para, nesse caso. Talvez a oral fosse melhor para bloquear a hipófise. Tem É. outras opções, então, mais, né? O Roberto Antunes, ele publicou um trabalho que ele fala que 20 miligramas é suficiente. Perdão, gente, eu estou Tem conferindo usado aqui o Oral. trabalho, é oral, Ah, eu tá. não. É. É oral mesmo, tô conferindo Tá. aqui a metodologia. Era 200 miligramas oral micronizada versus 30 do dihidro. Então, Desculpa, nesse trabalho Cecília. do Roberto, ele fala, ele compara 20 com 30 e consegue, com 20 fazer o bloqueio adequado. Desde que eu li o trabalho dele, eu só uso 20, já tem bastante tempo. Nunca tive, ovulação. Eu só uso Eu 20. também só uso 20, Nunca, Cecília. você já teve Eu, algum eu, eu problema? uso 20 e quando Não. cresce muito rápido o folículo, ou em mulheres com baixa reserva, baixíssima reserva, eu aumento para 30. Eu tenho essa flexibilidade. Eu uso 20 também. E todo Ó, mundo começa no primeiro dia de estímulo ou já tem alguém fazendo flexível? Só deixando para começar a progesterona quando o folículo atinge 14. Tenho medo, Alessandra. Começo no primeiro dia do estímulo. Eu também. Também. Ok. Tô quando eu querendo tenho saber pacientes. quem tá sendo Não, ousado aí. Mas eu vi que o João Dias faz isso. Ele começa no É, sexto dia. é. não, quando a paciente ela tem uma reserva boa e eu começo na fase lútea, que ela tem progesterona endógena, às vezes eu começo lá pelo terceiro, quarto dia, mas eu não deixo para começar muito depois. Eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que a progesterona, talvez, minha opinião, né, que precisa de mais tempo para agir ali como bloqueador, né, que nem um antagonista, que é imediato. Já que Agora, você está aí, calma, eu ia Alessandra, fazer um comentário de suporte fase lútea, que a então gente sempre passa. pensa isso. Nós meninas, a gente sempre pensa, né, o quanto é ruim essa questão de inserir via vaginal, de manhã, de noite. Assim, por que que ainda não inventaram anel vaginal, gente? Só com progesterona, coloca ali, deixa 3 semanas, deixa quietinho. Imagina, a paciente ia adorar. Sim, fica a dica aí para quem, entendeu? Gosta dessas coisas de invenções, falar com a indústria farmacêutica. Um anel vaginal. Progesterona micronizada sendo liberada no Boa. anel vaginal. Boa. E você que falou de inteligência artificial, então essa inteligência artificial, ela também calcularia os domingos, porque tem o trabalho Never on Sundays. O que você acha disso, Alessandra? Eu fiquei pensando nisso, entendeu? Calcularia o quê? Os? A coleta nos domingos. Ou ela nem deixaria você começar a estimulação num dia que poderia cair domingo. Como é que seria essa Olha, inteligência artificial aí? eles não apresentaram esse tipo de informação lá, né, nos trabalhos. Mas eu acho que assim.
Baseado nos modelos de machine learning que a gente tem visto, tudo pode ser setado pelo próprio médico, né? A gente vai começar a alimentar as informações e justamente dizer, né, o quanto você não deseja estar trabalhando no final de semana. Seria possível? Acredito que sim. Eu acho que é o que vai realmente nesses próximos anos fazer diferença em relação à individualização de protocolo e otimização. Eu confesso que eu esperava, de repente, até mais, né, estudos do ponto de vista de medicação, mas a gente vê muito pouco, né, hoje em dia. A gente está estacionado nessa parte. Mas assim, a IA eu acho que. E né, a Cecília até fez comentário, achei bem interessante essa questão de já ter até uma. Né, a plataforma do Monet, que inclui realmente uma ultrassonografia portátil, né, onde a paciente possa fazer. Eu acho que isso vai ser muito diferenciado. Sim, se a gente realmente puder ofertar para os nossos pacientes essa questão de facilitação da ultrassonografia, do deslocamento, pensando até, assim, lá eles colocam muito dessa questão da distância até chegar ao centro. São Paulo e Rio eu colocaria o trânsito. Se a paciente não precisar sair para ir para a clínica fazer ultrassom, vai ser maravilhoso. Se ela puder fazer lá do trabalho, lá de casa, ó, fiz agora de manhã e estou indo para o meu trabalho, não preciso nem te ver, acho que vai ser perfeito. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. O É a aparelhinho Posso sensação. acrescentar um comentário pequenininho, disso? Desculpa. o aparelhinho é pequenininho, tá? Eu tenho a foto dele aqui, eu apresentei lá no Innovation, e ele já, parece que a Fertility já vai testar, porque essa plataforma, o Mu, ele fez alguma interação com o Pert Group, e o Edson, que é o nosso diretor científico, eu acho que ele vai testar alguns, alguns modelos lá, e um deles é essa ultrassonografia. Isso aí vai ser muito legal. É super É o interessante. Sama, né? Osama, o nome? Sama. 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 Aham. É A o gente está nome do conversando com ele aparelho. já faz algum tempo. E uma coisa que a gente questionou assim desde o começo era: será que a paciente brasileira está pronta para não ter essa consulta presencial, né? Esse momento com o médico, né? E fazer isso em casa, né? Fazer o ultrassom em casa. E a gente fez uma pesquisa de formulário. Inclusive, a gente fez um artigo, já foi aceito para ser publicado no JBRA, mas ainda não saiu. E a gente levou uma surpresa, que mais de 88% das brasileiras estariam dispostas a testar o SAMA sempre que os resultados sejam similares, né? Então, a gente já tem alguns estudos, não do SAMA, mas de outro dispositivo de ultrassom remoto, né? Mostrando uma eficácia similar, né? A paciente fazer ultrassom com o clínico, né? Evitando essa barreira, né, geográfica que no Brasil, né, seria assim sensacional, né? Não só a barreira, né, geográfica, né, da paciente ter que passar horas na estrada ou pegar um avião e pagar um hotel, senão a questão econômica, né, dessas idas, né, à clínica, né? E a gente apresentou esses dados, então, para o SAMA, né, e a gente está aí, a gente escreveu um projeto, mandamos para eles, para a gente tentar, vamos ver se a gente consegue aí pelo menos dois ultrassons aí para fazer um projeto. E a minha dúvida é 3D, não? O aparelho É, da imagem 3D? não, não sei Deve te ser, falar. né? Eu Deve ser acho que sim. uma Não sei a varredura, né? 2 ou 3. Para fazer a varredura lá. Faz a varredura da Mas prova inteira. depois eu posso. Eles têm, dentro da web deles, eles têm vários vídeos, né? Não, E eles têm dados super bons nos Estados Unidos. Muito, sem muito bom. contar que eu acho que a jornada do paciente vai melhorar, porque é um Sim, estresse. Você ir até a clínica, estacionar seu carro, subir, tem atraso, demora para fazer ultrassom, aí volta. Aí tem alguém para te orientar, que também, gente, a jornada do paciente vai ser melhor. é. Assim, é Inclusive, muito menos estressante. o projeto que a gente está propondo para eles é para ver eficiência, mas também experiência, né? Porque Você coloca ali, faz o exame, fica, vai trabalhar, vai esperar o resultado na é, sua casa, manda a medicação, sei lá. a única Bom, preocupação que até tem alguns dados sobre, né, equipamentos remotos, né, de pacientes, né, não na área reprodutiva, mas em outras áreas, que se discute muito a respeito de um peso a mais que a gente colocaria na paciente, uma responsabilidade a mais, né?
e talvez gerar até um estresse a mais, né? Querendo ou não, né? A paciente pode pensar, nossa, e agora? E se não dá certo, né? Ai, vou no médico, né? Mas assim, por enquanto, os resultados do SAMA, na experiência da paciente que eles têm, né, dentro dos Estados Unidos, é ótima. Elas gostam, inclusive, de fazer o autoexame, né? Então é bem legal Bom, isso. depois a gente faz uma reunião para a gente saber se cair no chão e quebrar, essas coisas do gênero. Então, e até falar, a gente ainda a gente não divulgou, mas a gente está inclusive chamando o CEO da Sama, né, o Sartak, para fazer um journal com a gente. Ele, o Muné. Excelente. Eu vou encerrar. Obrigado a todas, a todos que apresentaram. Foi muito legal e eu acho que uma experiência do Fert Group, né? Então, acho que todo mundo que falou tem algum vínculo com o Fert Group, quer seja sócio, quer seja médica que usa o laboratório, quer ser, enfim. Então, para a gente foi uma honra. Obrigado de novo a Maite por organizar. Parabéns aos apresentadores e vamos em frente. Boa noite.